Olá, eu sou o Nicolas e hoje eu vou estar fazendo o exercício da FUVEST 5 da página 28. Vou começar lendo o enunciado. Um marceneiro possui um pedaço de madeira no formato de um triângulo retângulo, cujos catetos medem 12 centímetros e 35 centímetros. A partir dessa peça, ele precisa extrair o maior quadrado possível, de tal forma que um dos ângulos retos do quadrado coincida com o ângulo reto do triângulo. A medida do lado do quadrado desejado pelo marceneiro está mais próxima de. Aí as alternativas são 8 centímetros, 8,5 centímetros, 9 centímetros, 9,5 centímetros e 10 centímetros. Para começar a responder esse enunciado, a gente pode estar transformando ele, jogando, né, as informações dele em um triângulo retângulo. Então, vou começar fazendo aqui um triângulo retângulo. Pronto. Com o triângulo retângulo feito, a gente pode estar descobrindo aqui, por exemplo, esse ângulo de 90 graus. E também colocando já as informações dadas no enunciado, como aqui sendo 12 centímetros e aqui sendo 35 centímetros. Pronto, feito isso, a gente também descobre que aqui tem um quadrado, existe um quadrado. Descobrindo esse quadrado, a gente também consegue obter informação de que tem mais 3 quadrados aqui dentro. 3 quadrados não, né? 3 ângulos de 90 graus. Pronto. Após fazer isso, a gente também pode perceber que nesse lado aqui existe um ângulo alfa, que eu vou denominar aqui como A minúsculo. E aqui em cima existe um ângulo beta. Sabendo que aqui tem um ângulo alfa e aqui tem um ângulo beta, também podemos ver que aqui existe mais ângulos de 90 graus. Aqui e aqui em cima também. Outra informação que podemos obter é que aqui, já que tem o beta, aqui também existe um ângulo alfa. Pronto, fazendo isso, a gente já mais ou menos entende o que o enunciado quer dizer. Agora a gente pode chamar os lados do quadrado de x, pondo x aqui, x aqui, x aqui e x aqui. Outra parte que podemos fazer para deixar mais simples ainda o exercício é que, sabendo desse ângulo alfa e desse ângulo beta, podemos saber que aqui, essa parte aqui, deixa eu pôr de outra cor, essa parte aqui e essa parte aqui tem um valor, sendo aqui o 12 menos o x, porque essa parte toda vale 12, já que a gente não sabe qual é o valor dessa, né? Então é 12 aqui, que é essa parte, menos o x. E aqui é a mesma coisa, 35 menos o x. Tá, feito isso, a gente já pode partir para as contas. Então, depois de terminarmos esse triângulo retângulo, podemos ver que este triângulo daqui de baixo equivale, na verdade, é semelhante a esse de cima. Então, podemos fazer aqui a conta de semelhança. Para começar, a gente pode ver que o oposto do ângulo alfa equivale a 12 menos x. Então, vou por aqui 12 menos x, dividido por o oposto do ângulo alfa daqui de baixo, do de baixo, que é x, dividido por x, que vai ser igual ao oposto do ângulo beta, que é x, dividido pelo oposto do ângulo beta daqui de baixo, que é 35 menos x. Pronto, feito isso, a gente pode estar fazendo aqui a conta. A primeira coisa que devemos fazer é isolar esses x aqui. Então, a gente pode fazer o quê? Por aqui 12 menos x, que é esse daqui de cima, vezes, né, o 35 menos x, igual a x
vezes x. Tá, aqui a gente fez basicamente uma regra de 3, né? Então, o que podemos fazer agora é esse 12 aqui, fazer ele vezes o 35 e depois ele vezes o x, que vai ficar 12 vezes 35 menos 12x, porque 12 vezes menos x é 12x, menos 12x no caso. Aí também podemos fazer o x vezes o 35 e o x vezes o menos x, que vai ficar menos 35x, e aqui, fazendo esse x vezes o x, vai ficar o x ao quadrado. X ao quadrado, aqui. Igual a esse daqui, que também é x vezes x, então também equivale a x ao quadrado. Pronto, fazendo isso, a gente pode aqui já estar cortando esses dois x ao quadrado, porque eles equivalem à mesma coisa. Então, a gente pode descartá-los. Agora, vamos fazer essa soma aqui. Essas e essas. Primeiro, a gente vai fazer 12 vezes 35. Na verdade, ó, vamos organizar tudo aqui e fazer 12 vezes 35 igual. Vamos fazer esse daqui que é uma conta mais fácil, já que é de menos. Menos 12x menos 35x vai ser igual a 47x. Pronto. Agora, o que a gente pode estar fazendo é x igual a 12 vezes 35 dividido por 47, que é a mesma coisa que 12 vezes 35. Eu já fiz os cálculos, né? Aqui, ó. Aqui não vai dar para fazer aqui, porque não tem espaço, mas dá 420. 420 dividido por 47. Pronto, 420 dividido por 47. Agora o que a gente precisa fazer é apenas descobrir quanto que isso daqui vai equivaler. Vou fazer aqui no cantinho, vou abrir um espacinho aqui, 420 dividido por 47. Pronto. Fazendo aqui primeiro o total, né, 47 e tal, vai dar 8, porque é o número que chega mais próximo de 420. É o 8 vezes 47, que vai dar mais ou menos 376. Tá. Já que o número mais próximo de 420 foi 376, o que vai sobrar é 44. Com isso, não tem mais como fazer a divisão. Então, a gente põe uma vírgula e acrescenta um zero aqui do lado. Agora, a gente faz a mesma coisa, que é 420, 440 dividido por 47, e o número mais próximo que chega é o 9. Porque fazendo essa soma aqui, vai sobrar apenas 17. Pronto, sobrando 17, a gente poderia continuar fazendo a conta, que daria mais números quebrados aqui depois do 9. Porém, ele está pedindo aqui aproximadamente, então esses números não são tão necessários. A gente já tem um número mais próximo de uma das alternativas aqui, e é esse 8,9. Então, olhando aqui a alternativa, o número mais próximo de 8,9 é 9 centímetros, que equivale à alternativa C. Então é isso, obrigado. Em canteiros de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que, das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo e as outras 3 eram os pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura em que as estacas foram indicadas por letras. A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser calçada com concreto.
Nessas condições, a área a ser calçada corresponde. Aí vem as respostas aqui, mas para eu saber qual é a certa, eu preciso saber qual é a relação de área que eu tenho entre a figura ABMN entre o triângulo retângulo do MNC. E para eu descobrir isso, eu fiz uma forma bem simples, na qual eu tracei linhas entre pontos, na quais seriam o P, o M e o N, consequentemente formando um outro triângulo retângulo igual ao MNC. Só que quando eu formei esse triângulo retângulo do PMN, acabou que a figura do ABMN ela foi formada por 3 retângulos iguais ao MNC. Então, se uma figura é formada por 3 triângulos MNC, então logo a sua área, em uma razão de proporção e lógica, tem que ser o triplo da área do MNC. Então a resposta certa é a letra E, ao triplo da área do triângulo MNC. Olá, bom dia, sou a aluna Mariana e eu vou resolver o exercício 8 do Enem. O exercício está falando que a rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros e um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros e a distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é... Primeiro detalhe que a gente já tem um fator importante aqui, que ele se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. Então, logo a razão vai ser 3,2 dividido por 0,8, que dá igual a 4. O 3,2 foi o que ele andou e o 0,8 foi o que ele subiu, né? Aí, para eu saber o comprimento, ele deu no enunciado que a altura é 2,2 e eu tenho que multiplicar pelo 4 que eu descobri, né? Que foi a razão entre o que ele andou e o que foi elevado, né? O que subiu. Vezes 4, a gente vai chegar no 8,8. Chegando no 8,8, eu tenho também que no enunciado ele fala, né, que ele já andou 3,2. Então, eu tenho que subtrair o resultado que eu acabei de descobrir. Então, 8,8 menos 3,2, que ele já andou, que vai dar igual a 5,6 metros. Vou resolver a questão 5 da página 25. Na figura a seguir, os segmentos congruentes estão indicados por marcas em vermelho. Verifique se a diagonal PR é bissetriz dos ângulos P e R. Bissetriz é a semirreta, que ela divide o ângulo em dois ângulos menores, congruentes. Então, a gente analisa que em uma deltoide, que seria essa parte aqui, o triângulo maior, a diagonal que une os vértices que tem os lados iguais, elas se encontram, no caso de PR. Então sim, ela é bissetriz dos ângulos opostos formados por esses dois lados iguais. Já a B pede seja M o ponto em que as diagonais PR e RP se cruzam, qual a medida do ângulo PMS? As diagonais elas são perpendiculares e todas as diagonais perpendiculares possuem 90 graus. Então, isso quer dizer que o ângulo PMS possui 90 graus. Boa tarde, hoje eu vou apresentar como a gente pode resolver esse exercício do triângulo com retângulo dentro. E a gente vai precisar descobrir o valor da base x dentro do retângulo. E aqui o problema fala que a altura do retângulo é o dobro da base. Então, se a base é x, a altura vai ser 2x.
Bom, o triângulo grande tem a base 4 e a altura 8. E dentro dele tem um retângulo que encosta nos dois lados e no chão. Então, se a gente for subindo, o triângulo vai afinando, certo? Então, quanto mais alto o retângulo, menor é a base que cabe lá em cima. Sendo assim, aqui a gente pode usar uma ideia básica, onde que no triângulo tudo é proporcional. Então, o pedacinho de baixo e o pedacinho de cima têm a mesma proporção entre base e altura. Por isso, a gente pode escrever a base do triângulo sobre a base total é igual à parte que sobra na altura sobre a altura total, que vai ficar assim a nossa conta. Agora é só resolver essa continha, onde a gente vai multiplicar cruzado. Então eu vou colocar aqui 8x igual a 4, e entre parênteses 8 menos 2x. Depois abre os parênteses, aí vai ficar 8x igual a 32 menos 8x. Aí a gente junta o x, ficando 8x mais 8x igual a 32. E por fim a gente faz 16x igual a 32, descobrindo que o x é igual a 2. E pronto, a gente já consegue descobrir que a base do retângulo é 2, e como a altura é o dobro, a altura é 4. E para resumir tudo que a gente fez, usamos a ideia de que o triângulo de cima e o triângulo todo têm as mesmas proporções, então montando a conta, deu x igual a 2. Aqui nós temos o exercício 4 da página 24. O enunciado dele fala o seguinte: verifique se os triângulos são congruentes. Aí a gente tem que usar a técnica do LAL, lado, a ângulo e lado, né? Aí o primeiro passo que a gente vai fazer para identificar o lado e os ângulos, se são congruentes, é o triângulo da esquerda, o ABC. O AB dele é igual a 8 e o BC igual a 5. Ou seja, o ângulo entre esses dois lados é indicado na figura. Aí a gente tem o triângulo à direita, é o RST. O RS igual a 8 e o ST igual a 5. O ângulo desses dois lados também é indicado na figura. Ou seja, os dois lados desses dois triângulos são iguais e correspondentes. E o ângulo entre eles também é igual. Aí a gente vai aplicar o critério ALL. LAL no caso, né? Que é o que está marcado aí no vídeo. E a fórmula usada indicando que os ângulos são congruentes e os triângulos também. Bom dia, meu nome é Ana Carolina. Eu vou explicar o exercício 7 da página 28. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de comprimentos igual a 6 metros e 4 metros. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos pelos segmentos AC e BD e a haste é representada pelo segmento EF, todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento da reta AB. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão instalados. Qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? Então, o exercício, ele quer saber qual que vai ser a altura do EF. E aí, a gente pode ver no exercício que nós temos uma semelhança de triângulos. Porque se a gente observar na figura, ele nos dá a altura dos 4 metros, do A até o C, e dos 6, do B até o D. E aí, como a gente quer encontrar a altura do meio, que é do E até o F, a gente pode perceber que a gente tem vários triângulos ao redor dele. E aí a gente consegue utilizar de uma semelhança de triângulos para a gente conseguir descobrir qual que vai ser a altura do F. E aí, como a gente quer descobrir a altura do F, a gente vai deixar ele como numerador. Aí vai ficar EF sobre 4. E aí, aqui na figura, do A até o F, a gente vai chamar de X, e do F até o B, a gente vai chamar de Y. Então, se EF está para 4, o Y ele vai estar para X mais Y. Então, aqui vai ficar igual a Y sobre X mais Y, por causa justamente desse triângulozinho aqui do F até o B, que vai fazer parte do EF com o X somado,
que é o triângulo junto com 4, que no caso vai ser esse x aqui. Aí agora a gente vai fazer a segunda relação, que é do 6. Então vai ficar EF sobre 6. E aí agora o EF vai estar para x, porque no caso a gente agora vai estar... agora vai ser o triângulo no caso, né? Vai ser o triângulo que vai estar olhando para a esquerda. E aí no caso fica x sobre igual a x sobre x mais y. E aí agora, para a gente solucionar tudo isso, a gente vai só somar tudo. E aí no caso fica EF sobre 4 mais EF sobre 6 igual a x sobre x mais y mais y sobre x. Calma. Y sobre x mais y. E aí aqui a gente pode perceber que a gente pode fazer um mínimo múltiplo comum, que no caso é do 4 e do 6, que é 12. Aí a gente faz 12 dividido por 4, dá 3, então vai ficar 3EF, mais 12 dividido por 6 dá 2EF. Isso tudo vai ser igual a x mais y igual a x mais y. E aí a gente já pode cortar esses x mais y, isso aqui vai ficar valendo 1. E aí a gente vai ter 2 mais 3 dá 5. Então vai ficar 5EF sobre 12 igual a 1. E aí esse 5 a gente passa dividindo e o 12 a gente passa multiplicando. Aí vai ficar EF igual a 12 dividido por 5. 12 dividido por 5 é a mesma coisa que 2,4. Então, a resposta é a alternativa C, 2,4 metros.